9h28. Estou abrindo o programa desta quarta-feira. Daqui a pouquinho eu tenho informações importantes ainda a respeito de um caso que está aí exatamente tomando conta das rodas políticas. Uma nova sentença, agora estendida também ao presidente da Câmara, faz com que eles sejam exatamente cassados, não afastados do cargo, como numa decisão anterior. Agora nós temos um outro caso que já foi exatamente aqui destacado no programa Conexão Cultura, com Álvaro Sadi. Doutor Zé Sadi vai participar conosco aqui daqui a pouquinho. Ele que se manifestou favorável à participação. Nós abrimos espaço a todos eles aqui, as partes que estão sendo exatamente envolvidas. E o doutor Kleber Pervidor também já disse a respeito do caso. Nós vamos aqui estender o fato porque é interesse público e envolve o interesse de toda uma população, porque o cargo maior do município é o cargo do prefeito e ele exatamente novamente se vê numa situação de condenação juntamente com seu vice e agora estendido ao presidente da Câmara Municipal, vereador Max Possato. Daqui a pouquinho vou voltar, você não desligue seu rádio não. Doutor Sadi, o senhor disse efeito suspensivo. Para que o nosso ouvinte entenda, o leigo, nós temos a manutenção do cargo, ou seja, o prefeito continua respondendo pela ação ainda sobre esse efeito. Como ele vai pedir que o tribunal, imagino como fez na ação anterior, que o tribunal ele faça uma nova análise dos fatos que deram motivo para a sua cassação, ele continua no cargo até que o tribunal faça essa análise. Essa vem sendo, nessa eleição de 2012, o entendimento do Tribunal Regional Eleitoral, que, aliás, é também o entendimento do doutor Rodrigo. O doutor Rodrigo, atento a essa orientação do tribunal, quando houve a primeira cassação, ele recebeu o recurso com esse efeito. Ele falou, olha, o prefeito, simplificando, olha, o prefeito e o vice-prefeito continuam no exercício dos cargos até que o Tribunal Regional Eleitoral aprecie o seu pedido de reexame dessa questão. Bom, a sentença em primeira instância, o chamado juiz singular, nós temos aí uma decisão monocromática, ou seja, a decisão de uma pessoa só. No tribunal, nós temos um colegiado, ou seja, a decisão não será apenas de um desembargador, e sim de alguns desembargadores. Na verdade, nós temos um relator, ele faz uma análise prévia do processo e submete as suas conclusões ao julgamento do tribunal. Nós temos, então, lá 2 desembargadores, são o presidente e o vice, 2 juízes de direito da capital do estado, 1 juiz federal e 2 advogados que exercem as funções de juízes, são nomeados pelo presidente da República para compor os tribunais regionais eleitorais. Então, o processo vai primeiro à Procuradoria Regional Eleitoral, para a Procuradoria dar parecer, assim como foi a Promotoria Eleitoral, para que a Promotoria desse parecer na primeira instância, ele vai à Procuradoria Regional Eleitoral e depois vai ser objeto do respectivo julgamento. Dessa forma, o relator analisa, submete as suas conclusões à apreciação do tribunal. E aí aqui eu queria até fazer uma observação, que é o seguinte: naqueles 2 primeiros processos, nos quais o doutor Rodrigo, numa decisão extremamente coerente, uma decisão equilibrada, uma decisão que primou aí pelo equilíbrio, porque a gente estava no começo do processo eleitoral, em ambos quando do reexame das decisões dele pelo Tribunal Regional Eleitoral, porque a coligação Unidos por Lavra recorreu, ela pediu esse reexame, nós já tivemos 2 juízes do tribunal que votaram pela cassação, já naquelas ações anteriores, votaram pela cassação do prefeito e do vice-prefeito. Inclusive o primeiro processo ele já está no Tribunal Superior Eleitoral e lá o Ministério Público, nós temos o promotor perante o juízo, o procurador regional perante o Tribunal Regional Eleitoral e o Procurador-Geral da República perante o Tribunal Superior Eleitoral. Lá em cima, o Procurador-Geral da República já se manifestou pela cassação naquele
tarde, Álvaro Sade. Prazer e satisfação de falar com o senhor. Boa tarde, Álvaro. Prazer todo meu. Nós temos nesta ação, cuja sentença foi dada ontem à tarde, também a cassação, a condenação do presidente da Câmara Municipal de Lavras, o vereador Antônio Marcos Possato. Para que o nosso ouvinte possa entender melhor isso, porque já houve anteriormente a cassação do prefeito e do vice, e agora também o presidente da Câmara. O senhor poderia explicar melhor por que isso ocorreu, por que nessa ação o presidente da Câmara também está relacionado? Bom, Álvaro, é muito simples. É porque o presidente Possato, ele agiu, né? Aqui eu não estou falando nenhuma novidade. Lavras, todo mundo que tem computador, que tem acesso à internet em Lavras, recebeu um e-mail, teve acesso a uma informação que é falsa, que é absolutamente mentirosa, que assim foi reconhecida pela Justiça Eleitoral de Lavras e pelo Tribunal Regional Eleitoral, contendo a absurda informação de que o professor Silas teria recebido dinheiro do Marcos Valério. Todo mundo na cidade recebeu isso. Bom, quem foi o responsável por isso? Quem fez esse panfleto, fez o panfleto físico? Foi o presidente Possato. Ele foi lá, contratou uma gráfica, pagou para fazer esse panfleto, vinculando mentirosamente o professor Silas ao Marcos Valério, operador do mensalão. Bom, esse fato é incontrovérsia. Isso aconteceu, a coligação entrou com a busca e apreensão, a coligação impediu que a tribuna de Lavras, a serviço dos candidatos, fizesse a publicação desse panfleto e apreendeu. Beleza. Ele foi o responsável por isso. Agora, pergunta-se, ele fez isso para beneficiar quem? O candidato a vereador. O que o presidente Possato ganharia caluniando, espalhando essa mentira, essa falsidade a respeito do candidato a prefeito Silas? Absolutamente nada, né? Então daí o valor que a Justiça Eleitoral preserva é a normalidade do processo eleitoral. Quem era o beneficiário? Quem ganhou com essa conduta? Quem se beneficiou dessa conduta que levou para quase todos os cidadãos de Lavras a notícia de que o professor Ciro teria recebido dinheiro do Marcos Valério? Quem? O candidato a prefeito, né? Agora, eu estou aqui com a defesa do candidato a prefeito na mão e eu gostaria até de ler aqui para os ouvintes o que ele disse a respeito dessa questão. Ele disse o seguinte, que não existem elos políticos ou financeiros entre o investigado Marcos Xerém e o investigado Antônio Marcos Possato. Agora, não é a Justiça Eleitoral, não é o Ministério Público, não. Quem em Lavras vai acreditar numa afirmativa dessa? Quem? Eu pergunto a você. Possato era assessor parlamentar do deputado Luiz Fábio Xerém. O Possato teve a sua candidatura bancada parcialmente pelo PSD, pelo Diretório Municipal do PSD, controlado pelos candidatos Xerém. O Possato, depois de eleito vereador e presidente da Câmara, foi novamente nomeado assessor parlamentar do deputado Luiz Fábio Xerém. Como que nós vamos dizer aqui que não existem nem elos políticos, nem elos financeiros entre o prefeito Marcos Xerém e o presidente Possato? Como que é possível alguém alegar isso, né? Então, diante dessa vinculação evidente, ou seja, não é nenhum absurdo nós dizermos isso, porque foi isso que ficou comprovado, o presidente Possato agiu amando e no interesse e para beneficiar o prefeito Marcos Xerém, e é razoável, aliás, é imperativo, é obrigatório que ambos respondam por essa conduta que é gravíssima, gravíssima. Como é que você, no meio do processo eleitoral, você distribui eletronicamente ou fisicamente um panfleto dizendo que alguém recebeu dinheiro do Marcos Valério? É algo impensável, é uma conduta desprezível que evidentemente não pode ser aceita pelas pessoas e não é aceita pela Justiça Eleitoral. Exatamente. E também é preciso até destacar que dentro aqui dos noticiários da Rádio Cultura, nós divulgamos no início do mês passado a prisão do senhor Nilton Monteiro, que foi a pessoa responsável pela elaboração desta lista, da suposta lista em que haveria
essa citação, que depois já foi considerada fraudada, segundo informações do jornal O Tempo, e ainda segundo o jornal O Tempo, esse senhor Nilton Monteiro foi preso por falsificação e por estelionato, e contra ele pesam mais de 100 processos criminais. Teria sido em cima dessa lista que foi feita essa afirmação, não é isso, senhor José? Olha, pensa bem, a perícia, isso em momento algum foi questionado por quem quer que seja, né? Nem pela Tribuna de Lavras, que veja você o que aconteceu. A Tribuna de Lavras entrou com um pedido no tribunal para que ela pudesse divulgar a lista falsa. Eu nunca imaginei que eu fosse ver um negócio desse. Um jornal entra lá no TRE para falar assim, não, eu quero divulgar a mentira. Por quê? Porque o que se verificou aqui? Que esse recebimento do professor Silas do Márcio Valério aconteceu lá atrás, né? 2005, ou se fosse lá em 98, 99, né? Tudo bem. Só que essa lista, ela foi elaborada, e a perícia mostra, em 2009. Como é que eu elaboro um arquivo em 2009 para provar o recebimento de alguém em 2005 ou em 1998? Não faz o menor sentido, né? Faz o menor sentido. É falsa mesmo, já teve a sua falsidade declarada em inúmeras instâncias judiciais, e aqui o propósito do presidente Possato só foi ao elaborar e tentar distribuir eletronicamente esse panfleto, o de prejudicar a candidatura do professor Silas, como de fato aconteceu, né? Como de fato aconteceu. Agora, eu até vejo as coisas muito, muito claramente aqui. Isso foi divulgado no Facebook, né? O mesmo panfleto, veja você, o mesmo panfleto físico apreendido pela Justiça Eleitoral foi divulgado pelo presidente Possato. E todo mundo na cidade recebeu os e-mails com esse mesmo panfleto. Como é que pode? Esses panfletos foram apreendidos aonde, doutor José? Eles foram apreendidos em uma gráfica, né? Foi feito um pedido de busca e apreensão numa gráfica, se não me falha a memória, em Nepomuceno. Antes da distribuição. Antes da distribuição. Frustrada a distribuição física dos panfletos, o que se fez? Então vou partir aqui pela internet. Fez pela internet. O que é pior, né? Vamos refletir aqui. O que é pior? O panfleto que você distribui, a pessoa pega, joga no lixo, ou essa disseminação pela internet que foi feita? Isso é fácil dos ouvintes perceber. Todo mundo ficou sabendo, todo mundo viu esse panfleto durante a campanha. Muito bem, 1h53, nós estamos aqui repercutindo mais uma decisão judicial desfavorável ao prefeito, Dr. Marco Xerém, ontem, através aí de uma sentença do juiz eleitoral Rodrigo Melo de Oliveira. E nós estamos conversando com o Dr. José Sade Júnior, ele que representa aqui, advogado da coligação Unidos por Lavras, que tem aí como representante o professor Silas Costa Pereira. Doutor José Sade, o senhor estava dizendo aí no início da sua fala que nós temos mais ações, nós teremos uma ainda em curso sendo proposta, é isso mesmo? Olha, eu tenho conhecimento que a coligação propôs uma outra ação também. Aliás, ela propôs mais 3 ações, né? Uma delas tendo por objeto a quantidade de contratados na campanha eleitoral do prefeito Dr. Marco Xerém, tá? E também outras 2 ações, que são uma ação de impugnação de mandato eletivo e um recurso contra expedição de diploma, que é o nome técnico dessas ações, mas que são procedimentos que permitem você aglutinar, você juntar todas as outras imputações, né? Então, se cada uma das ações propostas até hoje, ela estava vinculada a um fato específico, né? A primeira, aos outdoors e propagandas feitas pelo deputado Luiz Fábio Xerém, a segunda, a utilização da Tribuna de Lavras, a terceira, aos atos praticados pelo presidente Possato, a quarta, a contratação exagerada, né, de 1% dos eleitores de lá para trabalhar na campanha, para supostamente trabalhar na campanha do Dr. Marco Xerém. Essas outras 2 ações, elas juntam todos esses fatos, né, e também foram propostas pela coligação Unidos por Lavras. Agradecemos ao Dr. José Sade Júnior pelas informações prestadas aqui ao nosso programa Revista da Cidade.
certamente colaborando aqui para que os ouvintes tenham as informações a respeito dessas ações de investigação eleitoral que estão sendo desenroladas aqui no Fórum de Lavras. Doutor José Sade, muito obrigado pela participação. Renato, muito obrigado. Álvaro, muito obrigado. E mais uma vez agradeço especialmente aos ouvintes da rádio pela oportunidade de esclarecer os fatos. Estamos sempre aqui à disposição. Muito obrigado, doutor José Sade. Satisfação é nossa. Boa tarde.